Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cíntia Tenório. Para quem não me conhece, sou uma brasileira, moro aqui em Portugal, fez 4 anos agora em novembro. E eu conto um pouco sobre a minha experiência aqui, porque eu saí do Brasil com 2 filhos, dois. E aí ganhei a Liz aqui, então tem vídeo sobre o meu parto aqui em Portugal. Conto um pouco, faço vlogs do nosso dia a dia aqui. Então se você gosta de vídeos assim, se inscreve no canal, compartilha aí com alguém que você sabe que tem vontade de vir morar em Portugal. E às vezes lá no Instagram, vou até deixar aqui também, é Cíntia Tenório. Lá eu conto um pouco, mostro o meu dia a dia aqui também. Lá eu tiro algumas dúvidas, as pessoas sempre conversam comigo. As que eu consigo tirar, eu tento. Mas assim, nada de lei, essas coisas assim, eu não pego assessoria, não arrumo casos, essas coisas assim. O meu intuito mesmo é só mostrar a minha vida, como que é mãe de 3. Então eu compartilho mais isso. Então vamos lá pro nosso vídeo de hoje, que é muito especial. Porque esses dias eu me dei conta que a gente tava aqui já tinha 4 anos. E até passou, foi em novembro. Mas porque aconteceram tantas coisas nesses 4 anos que eu falo, meu Deus, como assim, né? Como que uma vida dá um giro assim de 360 graus numa velocidade, ao mesmo tempo você olha e fala, nossa, foram 4 anos, demoraram tanto se você for ver, mas foram tantas coisas tão intensas, né? Que foram momentos bons, foram momentos de aprendizado. A Cíntia que saiu do Brasil, com certeza não é a Cíntia que vai voltar para passear, né? Não tem vontade de voltar para morar, porque a qualidade de vida que eu consigo dar para os meus filhos aqui é diferente lá do que lá, sabe? Esses dias eu tava aqui andando com. Tava vindo, já era meia-noite, quase meia-noite, com meu esposo, né? Casal de amigo nosso, e tinha 2 meninas ali, num negocinho que tem que você põe a moedinha e vai o dinheiro com os lanches, né? Você pega lá, não tem ninguém entendendo nem nada. E aí 2 meninas, sabe, mexendo no telefone lá, uma andando com aqueles patinete elétrico, que eles falam até trotinete. E eu falei, nossa, como que é diferente, né? Lógico que aqui também tem violência, lá no Brasil também tem cidades que não tem tanta violência. Eu mesmo morava no interior, então assim, você fica sabendo de coisas sim, lógico, mas assim, as cidades grandes são bem mais. E o Brasil, ele é lindo. Eu sempre falo para as pessoas, gente, o Brasil é lindo. Só que, infelizmente, tem muitas coisas também que a gente sabe que não dá pra gente viver aí, né? E o que a gente vivia lá, a qualidade de vida que a gente tinha aqui é melhor. Então, às vezes dá dó da família, todo mundo fala, ai, quando que vai voltar? Tem, pensa. Eu falo, gente, só se Deus né, trabalhar no meu coração e falar, olha, pra vocês voltarem. Aqui é o país perfeito? Não, como qualquer um outro. O Brasil é lindo? É. Amo meu país, ensino isso pros meus filhos. Porque se a gente não ensinar isso, escutam tanto que o Brasil é só assalto, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. A criança, ela acaba que ela não quer saber. Então, assim, eu falo muito para ele, falo, meu filho, o Brasil é lindo. Infelizmente, para nossa família, não deu muito certo de ficar lá. A gente buscou outras melhorias, mas o Brasil é lindo. Nós temos família lá, a família te ama. Eu sempre enfatizo isso. Quando você for lá visitar, a família vai amar. E, sabe, eu tento pegar o lado positivo, como eu também pego o lado positivo daqui de Portugal, porque aqui tem seus lados negativos. As pessoas às vezes mandam mensagem, né, querendo, ai, como é pra morar, não sei o quê, fala de saúde pública, ai, eu quero morar porque aí, não sei o quê, a saúde pública é diferente. Gente, onde eu morava, porque era interior também no Brasil, eu não tinha problema com a saúde pública. Fazia exames de graça. Lá, os meninos, toda hora que precisava, atendia normal, não tinha problema nenhum. Mas era uma cidade do interior. Aqui, eu já tive alguns problemas a respeito da saúde. Até postei também esses dias no Instagram que eu fiquei bem chateada porque eu fui levar meu filho no centro de saúde, a gente tem documento e tudo. Pensa quando a pessoa não tem documento, como que é, né? E a gente chegou lá e eu fui muito maltratada pelo médico. Muito, porque ele queria ir embora. Na hora que eu cheguei lá, a secretária já logo falou assim: ah, isso é hora de chegar? Porque tinha urgência, eu fui na urgência com meu filho. E eu peguei e falei, então tem que mudar o número, o horário que tá lá no site, porque fala que aqui tava aberto. Eu vou ver se o médico vai atender. E o meu filho tava chorando com dor de garganta e com dor de ouvido.
Quando foi no médico, o médico, eu fui explicar pra ele o que tinha acontecido, ele teve a capacidade de me falar assim, minha senhora, e depois a mão assim na cabeça, minha senhora, se você acha que toda vez que o seu filho chorar com dor de garganta e dor de ouvido, a senhora ter que vir aqui no centro de saúde, aí fica difícil. Eu falei, oi? Tipo assim, não é o trabalho dele? É o trabalho dele, né? Agora, se meu... Aí depois ele foi examinar o meu filho e realmente viu que ele estava com infecção forte de garganta que passou por ouvido, passou antibiótico e tudo. E aí, né? Então, eu na hora, eu confesso pra vocês, eu fiquei tão chateada com aquilo. Até cheguei a responder ele. Eu falei, uai, doutor, mas você acha que eu deixei a minha casa porque eu quero? Porque eu gosto de vir aqui? Não, eu vim porque eu deixei meus dois, porque eu tinha deixado a Liz e o Benício aqui, o Benjamin aqui. Então foi uma situação desagradável, mas também não generalizo. O dia que eu fui lá, que eu passei mal, que meu ouvido deu otite, que até chegou a estourar, saiu sangue, tudo, eu fui muito bem atendida lá em outra cidade. Então foi rápido tudo. Então há casos. Quando eu ganhei neném aqui também, foi maravilhoso o atendimento. Eu não tenho que reclamar de quando eu ganhei neném aqui. Tem até um vídeo também no canal falando como que foi o dia que eu ganhei a Liz, tudo. Porque acho que são exceções. E eu não vou falar também que foi só porque era brasileiro, que às vezes a gente pode até pensar isso, mas não, porque lá de dentro eu já escutei um homem falando quando a enfermeira chegou, a menina que foi lá fazer da recepção, falou: olha, chegou uma pessoa, um menino de 5 anos. Então ele nem sabia que era brasileiro ou não, ele só apenas falou assim: isso é hora de chegar? Já foi logo assim, na hora que eu entrei já foi, né? Então, assim, eu vejo que tem preconceito? Tem. Só que graças a Deus eu não peguei muitos. São casos isolados que eu nem pego pra mim. Eu falo, gente, olha, é assim. Eu acho que a gente tem que ser resolvido, né, com as coisas. E como aqui também tem preconceito, outros lugares também tem preconceitos. Até eu fico vendo assim que infelizmente teve também brasileiros que chegaram aqui e fizeram coisas erradas, sim. Então isso é de todo lugar, não é só brasileiro, é tudo. Até mesmo a gente acha um pouco diferente a cultura deles, mas nós estamos aqui, né, no país deles. E hoje em dia eu tenho a minha filha que é portuguesa, não arrumei filho para poder arrumar documento, porque teve um outro vídeo que eu fiz, que eu fui colocar, né, falando sobre isso. As pessoas vieram falar, sabe, que tinha arrumado filho para arrumar documento. Gente, quem me conhece sabe muito bem que não foi para isso. Foi mesmo presentinho surpresa de Deus, que foi muito bom, né? Hoje eu quero mesmo só falar um pouco o que aconteceu com a Cíntia nesse tempo que a gente tava aqui. Porque a Cíntia que saiu lá do Brasil, era assim, eu tinha o Renan a todo momento na minha vida, sabe? Era o Renan porque ele era concursado, ele era palestrante, então eu ia trabalhar, o Renan pegava folga, então ele levava os meninos para palestrar com ele. Então, assim, eu tinha muito apoio. Se eles fossem vacinar, eu marcava palestra naquele dia para ir comigo, para eles poderem vacinar. E era tudo assim. Tinha minha concunhada que morava no quarteirão de baixo da minha casa, então era aquela coisa toda, sabe? A gente sempre tava muito unida com as meninas. Então tinha meus irmãos, aquela coisa toda. E quando eu mudei pra cá, de repente eu me vi sozinha, sem ninguém. E eu falava, meu Deus, como assim? Eu tive que aprender. Eu tinha vindo do Brasil numa rotina muito, como que eu posso dizer? Muito desgastante. Porque eu tinha ganhado neném, eu tava trabalhando na escola, esse tempo eu mal ganhei o Benício, já comecei a trabalhar e era um serviço, era na escola, era isso, era o que eu amava. Porque eu amava dar aula lá no Brasil, eu amava na escola que eu tava trabalhando. Então, quando eu assinei o meu negócio lá de pedir conta, eu assinei chorando. Porque era algo que eu amava, né? Algo que eu orei por aquilo, algo que Deus realizou meu sonho. Então, quando eu saí de lá, foi aquele baque, porque eu tava trabalhando na escola que eu sempre almejei. Eu tinha lá todo mundo perto, a gente resolveu mudar pra cá e foi aquela mudança. Cheguei aqui, não tinha como colocar os meus filhos na creche, porque não tinha vaga onde a gente tava e eles não tinham a idade obrigatória. Então, foi assim, eu parei de repente, fiquei só em casa e aquilo me... E o Benício chorava muito, eu não sei se ele sentia falta que tinha uma senhora lá que olhava ele, que era a irmã Silvia, uma benção na minha vida, que falava que é os netos dela. E ele chorava, ele era muito apegado a ela.
E ele chorava tanto, gente, ele chorava dia e noite, e eu falava, meu Deus, porque a gente é professor, tem um monte de táticas, né, muito didática, só que quando é o seu, você tá ali naquele dia a dia, todo dia, eu fazia atividade, eu fazia tudo, só que chegava um momento que eu estava cansada, porque meu marido trabalhava muito, gente, ele trabalhava de uma forma, e aí eu ficava muito sozinha com os meninos e eu não conhecia ninguém, sabe? Primeiro eu fui morar numa casa que era no meio do mato, numa aldeia. E foi algo assim que também mexeu muito com o meu psicológico, mas foi onde eu mais me aproximei de Deus. Onde eu mais busquei isso do Senhor pra minha vida, busquei ter uma intimidade com Ele. Eu falo que foi no momento do vale que eu tive experiências com Deus sobrenaturais. Que é onde hoje eu estou de pé, né? Então, foi por causa dele, do Senhor. E às vezes eu me calava, sabe, pra família, porque eu não queria dar uma que eu tava triste. Eu ficava muito assim, eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer da minha vida, né? E graças a Deus a gente superou, eu aprendi muito. E ontem a gente tava até na igreja e tava falando sobre renovar a mente, da gente buscar, né, como que a gente tava. Tinha até uma dinâmica do espelho pra gente se olhar. E quando eu me olhei no espelho, um dia antes, eu estava vendo isso também porque eu tive um trabalho pra mim e eu tive que levar a Lisa. Olha quem cuidou também, gente. Olha quem cuidou. Olha quem cuidou. Eu já contei, minha mãe pôs um Ciara porque meu cabelo tava muito power. Assim. E aí, gente, eu tive que ir pra Lisboa, que tinha uma reunião de serviço. E eu não tinha com quem deixar a Liz, porque na minha cidade não tem babá, simplesmente. E a gente não tem família. E eu liguei pro Renan, né, até falei, eu precisava de uma caverninha pra me deitar ali e ficar quietinha pra passar isso tudo. Porque eu pensei, como que eu vou pra reunião com uma criança? Meu carro não dava pra ir. E aí, mas mesmo assim, eu peguei e fui. Fui de carona. E lá eu tava pensando nisso, sabe? Eu falei, olha o que Deus fez, né? Deus me fez uma mulher mais forte. Coisa que eu era dependente do Renan em tudo. E hoje em dia não. Hoje em dia eu estou começando a lutar pelas minhas coisas. Eu tô. Aqui, gente, o cabelo da minha filha. Escolhi minha amiga, ela tá doidinha pra gravar. É, tá doidinha, né, Liz? Fala, tia Vanessa doidinha pra aparecer. E aí eu tava pensando, sabe? Eu falei assim, o que que Deus, ele faz na vida da gente? Porque antigamente eu falava, eu vou esperar. Vou esperar o Renan ver. E hoje em dia, aqui não tem como eu esperar. Aqui eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer, porque ele tá correndo para um lado e eu tenho também que correr pro outro lado. E eu até tava falando também pra ele ontem, né? Eu contando como que foi a reunião, que eu tava, né, me sentindo. E aí eu falei pra ele, às vezes eu só queria voltar um pouquinho, assim, do Renan poder estar me ajudando em tudo. Mas eu sei que não é porque ele não quer, porque ele não tem como. Ele sai do serviço, ele entra no serviço às 8h30, ele entra, né? Só que ele sai daqui 8h10, mais ou menos, porque já deixa o menino na escola, aquela correria toda. E chega às 7h30. Então, o que ele me ajudou no Brasil, o que ele pôde me ajudar, ele ajudou aqui, é quase impossível. Porque aqui, no inverno mesmo, 5 horas da tarde, já tá 5h20, já tá começando a escurecer. Então, quando ele chega aqui em casa, já tá aquele escurão já. Então eu me vejo, olhando aquele espelho ontem, na dinâmica lá da igreja, eu olhei e falei, oxa, Deus é bom na sua vida. Te fez uma mulher forte, te fez uma mulher de superar. Eu era muito de desistir das coisas também. Por exemplo, se eu começasse alguma coisa e eu visse que não, eu não vou ficar tentando. Pra quê? Eu não preciso disso, eu não vou ficar tentando, né? Vou pegar uma coisa mais fácil. Eu sempre fui assim. E aqui não. Aqui Deus trabalhou de uma forma comigo que eu falo, não, eu tenho que tentar até eu conseguir. Então eu vejo que Portugal, essa imigração, me fez isso. Primeira coisa, me fez eu ter uma fé no Senhor, assim, eu já tinha lá no Brasil, mas me fez eu ter experiências a mais com Ele. Fortalecer, né? A verdade é essa, fortalecer mais a minha fé. E eu buscar mais Ele. Depois, a partir disso, me fez eu ser mais persistente com as coisas. Eu olhar com outra visão as coisas, sabe? Ser mais compreensiva também em muitas áreas, em muitas coisas. Que às vezes eu olhava para trás e via de uma forma, hoje em dia eu falo, olha, é totalmente diferente. Então, Portugal fez isso comigo. Eu vi que eu cresci, eu amadureci, tanto como mãe. Às vezes é cansativo, é muito cansativo, gente. Você ter 3 filhos, eu ganhei bebê aqui.
Minha mãe, os dias que ela tava aqui, foi tudo perfeito. De repente, o Renan voltou pro serviço, minha mãe foi embora e eu fiquei com 3 crianças. Tinha que arrumar casa, porque o Renan já chegava tarde. Então, praticamente, assim, o resguardo que eu tive era o tempo que o Renan tava aqui em casa com a minha mãe. Minha mãe ficou 10 dias. Tinha que correr pra levar a menina na escola. Graças a Deus que eu tenho uma vizinha que é uma bênção na minha vida. Eu falo assim que Deus, ele não só une pessoas, mas une propósito, une pessoas que vão te ajudar e que você também possa ajudar pessoas, né? Que essa vizinha minha pegava e ia buscar os meninos pra mim porque tinha feito uma cesárea. Tinha feito uma cesariana. A Liz bateu aqui. Então, ela me ajudava em fazer, só de buscar os meninos já era maravilhoso pra mim, me ajudava com a Liz. Então, mas eu tinha a minha parte, né? Que eu tive que, meus emocionais, com tudo. Ui, segura o pião. O meu emocional, tudo eu tive que me lidar sozinha. Sozinha não, eu vejo que foi Deus que fez isso, né? Que me ajudou em todos os momentos. Então, eu agradeço Portugal, esse tempo que eu tô aqui, que fez eu crescer como pessoa. Fez muito. Foi momentos difíceis, mas eu vejo a mão do Senhor em cada detalhe na minha vida. E eu consigo enxergar que Deus, ele me fez através desse processo aqui, porque não é mar de rosas, como qualquer outro lugar. Tem as suas dificuldades, tem a diferença de cultura, tem tudo. E você se adaptar. Você chega aqui como se você tivesse nascido de novo, né? Entre aspas, assim. Porque você tem que ter documento novo, você tem que se adaptar com tudo novo, até com a comida. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade de eu estar aqui. Porque eu consigo proporcionar algo para meus filhos que lá no Brasil eu tenho certeza que eu não conseguia. Ontem eu tava até falando com a minha vizinha também a respeito das escolas, né? Porque ela foi visitar um museu e lá tinha muitas as crianças indo lá visitar, né, a escola. E eu tava falando isso pra ela. Eu falei, olha aqui Portugal a gente vive história. Portugal toda é história. E eles aqui, eles têm esse acesso a isso muito mais fácil. Lógico que talvez quem mora em São Paulo, quem mora em cidades grandes, tem esse acesso. E aqui não, as crianças vão visitar, tipo, você paga uma taxa só, vamos por 10 euros, 15 euros, para eles poderem passear aqui, conhecer histórias, então eles vivem aqui, né? Hoje em dia, meus filhos estão fazendo inglês também, eu consigo pagar algo acessível para eles. Então, o que eu vim buscar foi isso, qualidade de vida, porque dinheiro mesmo assim, gente, não é assim, né? Depende também de cada realidade, eu tô falando da minha. Não tô generalizando, viu? Mas assim, graças a Deus, o Senhor sempre abençoou que a gente conseguiu trabalhos, né? Eu agora tô trabalhando aqui também, porque o tempo que eu fiquei parada com a Liz, porque eu ganhei neném, eu não podia trabalhar. Eu tava grávida também, não conseguia trabalhar, porque eu tinha mudado de cidade. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, as coisas vão se encaixando, né? E eu sou grata a isso, por essa mudança, por tudo que Deus tem feito aqui na minha vida aqui em Portugal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!